Um erro pode destruir o patrimônio da sua empresa. Meu nome é Bruna Pulga, eu sou advogada especialista em contratos e societário, tenho um escritório de advocacia com atuação focada para negócios. Também sou professora, entusiasta de inovação e aqui eu trago, na verdade, não são dicas, são realmente vivências práticas do meu escritório de advocacia, então você vai ver um pouco de tudo, de societário, de contratos diversos, mas sempre com o objetivo de compartilhar conteúdo para você impulsionar o seu negócio. Aconteceu aqui no escritório ou em alguma das minhas empresas, é interessante, eu trago aqui para vocês. Então, o que aconteceu? Nessa semana agora chegou um cliente, na verdade foram 2 clientes sócios de uma empresa, aqui no escritório com a seguinte reclamação: Bruna, nós temos um terceiro sócio e esse terceiro sócio integralizou o capital social da empresa com o imóvel que ele tinha e, porventura, posteriormente, nós iríamos vender este imóvel, obviamente, para ter liquidez. E o que aconteceu, pessoal? Este imóvel era habitado por um terceiro, por outra pessoa. E esse fato foi omitido do sócio que investiu, que integralizou. Ou seja, o terceiro tinha uma posse pacífica naquele imóvel e entrou com uma ação pedindo a declaração do uso capião para o juiz para retirar o imóvel da sociedade, falando: opa, peraí, este imóvel é meu. Aconteceu que eles não fizeram nenhuma diligência prévia, fizeram um trâmite direto ali no cartório, alteração no contrato social com o contador e fizeram essa transferência, essa efetiva transferência do imóvel do nome do sócio para o nome da empresa, do CNPJ. O que é uso capião? A legislação brasileira permite que uma pessoa que tenha posse pacífica no imóvel, sem oposição, claro que desde que respeitado alguns requisitos da lei, como por exemplo o prazo de permanência, poderá adquirir a propriedade independente de título e de boa-fé. E foi justamente isso que aconteceu. Então, para facilitar, ilustrando aqui para vocês, são, na verdade, 3 sócios, sócio A, sócio B, os 2 que me procuraram, falando justamente do sócio sócio C, que integralizou 300 mil reais, que na verdade integralizou com o imóvel, que foi avaliado em 300 mil reais, com o capital social totalizando de 500 mil reais. Inclusive, ele é sócio majoritário, tá? Mas a gente não vai entrar neste foco aqui. Isso acontece caso o juiz, lá nessa ação de uso capião, declarar e aceitar o pedido do terceiro que possui a posse do imóvel. O que vai acontecer com este imóvel que foi integralizado no capital da empresa se ele foi declarado como propriedade de um terceiro? Isso, claro, por um fato que aconteceu anteriormente a essa integralização. Afinal, ele estava na posse daquele imóvel já há pelo menos ali 15 anos para que ele consiga isso. E aí, esses sócios me procuraram aqui no escritório e falou: o que a gente faz agora? É claro que nessa situação, como chegou essa semana, a gente ainda está acompanhando a ação judicial, então não tem uma sentença. Mas quando isso acontece, caso esse juiz lá declare este uso capião, o que poderia acontecer? É o que a gente chama de evicção. É um nomezinho feio e esquisito, mas basicamente evicção significa aqui a perda de um bem, no caso aqui o imóvel, em razão de uma decisão judicial, caso esse juiz conceda ali o uso capião, que determina a entrega desse bem a um terceiro, no caso, o terceiro que tem a posse do imóvel, devido a esse direito anterior. Então, Bruna, o que é isso, tal de evicção? O que eu tenho a ver com isso? Você imagina essa situação. Os sócios que têm uma empresa, que começaram, já estão há 1 ano nessa empresa, o outro sócio integralizou o capital com um imóvel que eles não fizeram qualquer diligência, e agora recebem intimação, uma citação de um processo falando que aquele imóvel, se tem um terceiro que mora lá dentro, que não só não foi notificado e comunicado pelo sócio que integralizou, como também eles não foram atrás em uma diligência. E aí? E agora? É claro que neste caso a gente vai esperar o processo, a gente vai acompanhar esse processo judicial, mas a gente já pode verificar de cara aqui o quê? Que não foi feita uma prevenção. E aí já fica a minha sugestão para vocês. Pessoal, tudo que envolve imóvel, principalmente, quando se fala em integralização de capital social, a diligência deve ser redobrada. Não só na documentação, como também a visita in loco para saber o que acontece nesse imóvel, tá? E o terceiro ponto e aqui é o mais importante, nessa empresa em especial, eles não tinham feito
um acordo de sócios, eles também não haviam melhorado ou customizado o contrato social da empresa. Então tá aquele padrão de junta comercial bem básico. Eu sempre falo para os meus clientes, contrato básico significa que você perdeu a oportunidade de estipular as regras do jogo da sua empresa. E aí vai ficar lá para a lei. Na verdade, não traz nenhuma segurança jurídica e não atende e não se adequa à realidade de cada empresa. E neste caso aqui, no contrato social deles não tinha e não tem isso, mas na verdade quais que seriam as possíveis soluções para isso? Primeiro ponto é uma cláusula de proteção. A gente pode colocar uma cláusula de proteção no contrato social específico para evicção. Bruna, mas é uma cláusula muito específica. Sim, se houver integralização de bem imóvel e mesmo depois de ter feito a auditoria, tá? Então, essa cláusula de proteção, olha, caso aconteça esse problema, no caso da evicção em especial, o sócio que integralizou vai se tornar devedor e deverá pagar aquela quantia, que no caso de 300 mil reais, mais multa e mais correção monetária. Então, a gente deixa isso específico. Outro ponto, prever no contrato a possibilidade de exclusão deste sócio de forma extrajudicial. Neste caso aqui, o contrato social não prevê cláusula de exclusão de sócio de forma extrajudicial, então teria que entrar por via judicial e também é claro que precisa respeitar o quórum. Neste caso aqui, eles nem teriam quórum para isso, porque para excluir um sócio de forma extrajudicial, além do contrato social ter que prever o que diz lá no artigo 1085 do Código Civil, ou seja, precisa constar expressamente, os sócios podem ser excluídos de forma extrajudicial, mas nesse caso aqui ele nem teria quórum, que para se excluir judicialmente precisa do quórum mínimo de 50% mais um do capital social. E neste caso aqui, o sócio que integralizou o imóvel, que na verdade foi declarado ou poderá ser declarado de terceiro, era ainda majoritário, então teria que ser uma exclusão por via judicial. Mas esse caso aqui é muito recente e conforme o andamento do caso eu vou trazendo novidades para vocês. Sempre que tiver um caso interessante aqui no escritório, que principalmente pouco se encontra aí na internet, eu vou trazer aqui para vocês. Até a próxima!